Bem-vindo ou bem-vinda de volta e obrigada por estar aqui. Eu sou a Cassie e este é Um Mundo Maligno. A história que eu tenho para vocês hoje é sobre um bebê de 5 meses que foi negligenciado até morrer. É um caso muito parecido com o de Sterling Cohen que eu já contei aqui no canal. Esta é a história de Benjamin Sargent. Benjamin Allen Reeves Sargent nasceu em 27 de agosto de 2007 em Peoria, Illinois, filho de sua mãe, Tracy Herman, e de seu pai, James Sargent. Infelizmente, nada além do fato de que ele tinha uma irmã mais velha é conhecido sobre o garotinho, já que sua vida foi tão curta e completamente marcada pelo descaso. Os pais de Benjamin, James e Tracy começaram a namorar em agosto de 2006. Tracy tinha uma filha de 14 meses na época, de um relacionamento anterior, mas mesmo assim, ela se mudou imprudentemente para a casa de James apenas alguns dias depois que começaram a namorar. Apenas 4 meses depois, em dezembro daquele ano, Tracy ficou grávida de Benjamin. Então, na tarde de 12 de fevereiro de 2008, às 14h54, uma ligação para o 911 foi feita da casa da família, na West Proctor Street, em Peoria, Illinois. Foi relatado que Benjamin, de 5 meses, não estava respirando quando os socorristas chegaram ao local. Logo depois, eles perceberam imediatamente que o interior da residência estava com um cheiro forte. O cheiro ficou ainda pior pelo fato de que a casa estava sendo mantida muito quente, cerca de 25 graus Celsius. Enquanto se dirigiam ao quarto onde o bebê Benjamin estava, os paramédicos começaram a perceber o quão imundo o lugar era. Comida velha havia sido deixada fora da geladeira, e o chão estava completamente coberto de vários tipos de lixo e detritos. Na sala de estar, os socorristas encontraram o pai de Benjamin, Jaime, encolhido em posição fetal no sofá, enrolado em um cobertor e chorando. Quando então entraram no quarto, onde Jaime disse que seu filho de 5 meses, Benjamin, estava, eles descobriram que o bebê já estava além de qualquer ajuda. Ele estava morto e parecia que já fazia algum tempo. O menino estava sentado, preso na cadeirinha do carro que ficava dentro do berço. Ele estava vestido com um macacão grosso azul claro, que era quente demais, especialmente considerando a temperatura dentro da casa. Os olhos de Benjamin estavam abertos, e ele estava tão desidratado que seus olhos pareciam fundos, e as lágrimas e a saliva que ele havia chorado antes tinham secado e formado uma crosta em seu rosto. O rigor mortis já havia começado a se instalar também, e a mãozinha de Benjamin estava fortemente cerrada em um punho levantado no ar. Debaixo do assento do carro dele, os detetives encontraram uma grande poça de urina, o que significa que ela teve que vazar por toda a fralda de Benjamin, roupa, macacão de neve e assento do carro até o colchão do berço. Ficou claro que o bebê não havia recebido cuidados há bastante tempo, e os paramédicos acreditavam que ele já estava morto há pelo menos um dia. Ou talvez até mais, ao olhar para o pequeno Benjamin, era evidente que ele estava passando fome, mas, de forma cruel, havia meia mamadeira no assento do carro ao lado dele. O bebê ainda era muito pequeno para pegar a mamadeira e se alimentar sozinho. Também foi descoberto que havia pouca comida para o bebê em toda a casa. A única coisa que os investigadores encontraram foram 2 latas vazias de fórmula, um único pote de papinha e uma caixa de cereal para bebê pela metade. Quando as autoridades foram falar com o pai de Benjamin, James, perceberam que ele tinha vários cortes no braço que pareciam ser auto-infligidos. James ainda estava chorando e perguntou como o filho dele estava, como se esperasse que ele ainda estivesse vivo ou algo assim. Então James pediu desculpas pelo estado bagunçado da casa dele e disse que era porque ele estava ocupada demais cuidando de Benjamin. O pai também afirmou que o filho dele tinha sido alimentado mais cedo naquele dia e que ele não percebeu que havia algo de errado com ele. Agora, os detetives também queriam falar com a mãe de Benjamin, Tracy. James disse que ela havia saído na noite anterior e estava na casa de uma amiga. Então, enquanto a polícia o interrogava, de repente ele recebeu uma ligação de Tracy. James foi para outro cômodo para falar com ela, e os policiais o ouviram sussurrar ao telefone. Eu não disse nada para eles. Um dos policiais pediu para falar com Tracy, e a mãe, sem saber de nada, perguntou se havia algo errado com Benjamin.
Eles preferiram não contar pelo telefone e pediram que ela fosse lá conversar. Tracy disse que só poderia voltar em algumas horas porque estava sem carro. Quando a polícia então se ofereceu para buscá-la, ela disse que não sabia o endereço em que estava. Tracy finalmente voltou para a Peoria cerca de 4 horas depois. Assim que chegou, ela foi levada até a delegacia local para uma entrevista. Nesse período, Tracy disse aos investigadores que saiu de casa na noite anterior. Depois de uma grande briga com James, ela disse que eles brigavam com frequência, geralmente por coisas como James não querer ajudar a limpar a casa ou cuidar de Benjamin. Ela também disse que James costumava descontar a raiva nela durante essas discussões. Enquanto os detetives interrogavam Tracy sobre Benjamin, ela insistiu que ele estava vivo quando ela saiu de casa na noite anterior. Ela também afirmou que, quando saiu, o bebê de 5 meses estava na cadeirinha havia apenas cerca de 3 horas. Ela disse que ele só estava tirando uma soneca, o que claramente não era verdade. E mesmo que fosse, ela deveria saber disso. É muito perigoso para um bebê dessa idade dormir em uma cadeirinha de carro por tanto tempo. Tracy informou aos investigadores que não trocou a fralda de Benjamin antes de sair porque achou que não estava suja. Ela preparou uma mamadeira para ele e a apoiou com um cobertor para que ele se alimentasse. Quando perguntaram a Tracy qual tipo de fórmula o filho dela tomava, ela respondeu: similar. Porém, as autoridades sabiam que não era verdade, pois nenhuma lata de fórmula vazia encontrada era da marca similar. Em seguida, perguntaram à mãe se ela havia notado algo em comum com o filho nos dias que antecederam a morte dele. Ela disse que não. Além do fato de que a garganta dele parecia um pouco rouca na noite de 10 de fevereiro, mas essa rouquidão desapareceu no dia seguinte, então ela não achou que fosse nada sério. Tracy então tentou dizer que seu filho de 5 meses normalmente dormia todas as noites das 21 horas às 8 horas. Nenhum bebê de 5 meses dorme tão bem e por tanto tempo, nenhum mesmo. Quando Tracy foi questionada sobre quem levantava com o bebê caso ele acordasse no meio da noite, ela disse que não tinha certeza, mas acreditava que era seu namorado, James, a mesma pessoa sobre quem ela tinha acabado de reclamar por não fazer nada em casa e não ajudar com Benjamin. Tracy admitiu que Benjamin passava muito tempo na cadeirinha do carro e só era tirado de lá de vez em quando para brincar. Ela também não trocava a fralda do filho há meses, porque isso era algo que, segundo ela, era responsabilidade do James. De acordo com Tracy, quando ela chegava do trabalho, geralmente ia direto para a cama e deixava os cuidados com o bebê nas mãos do namorado. Então, eu imagino que seja isso. Na noite anterior à ligação para o 911, Tracy encontrou Benjamin no bebê conforto, já falecido. E ela provavelmente culpou James pela morte dele, já que era ele quem deveria estar cuidando do bebê, o que resultou em uma briga. Por isso, ela foi embora. Então Tracy não cuidou de Benjamin de forma alguma e tentou deixar toda a responsabilidade para James. James, que claramente não tinha capacidade para cuidar de uma criança. Como alguém pode ser tão estúpido? Várias vezes durante a entrevista, a mãe dizia aos policiais que tudo o que ela fazia era trabalhar. Ela estava claramente tentando tirar a culpa pela morte de Benjamin de si mesma. Ela também admitiu que sabia que a casa era apertada e suja, e que não era o ambiente adequado para crianças. Ela até pensou em colocar Benjamin para adoção, mas disse que simplesmente não teve tempo por causa do quanto estava trabalhando agora. Quando os detetives foram falar com o empregador de Tracy, que por acaso era um restaurante TGI Fridays local, o chefe dela disse que, no ano e meio em que ela trabalhou lá, ela nunca trabalhou mais de 40 horas por semana. Normalmente era mais perto de 30 horas. Nos últimos meses, a gerente de Tracy disse que ela vinha faltando ao trabalho por doença com bastante frequência e chegando atrasada. Chegou ao ponto de ela quase ter sido demitida várias vezes por alegarem que estava ocupada demais trabalhando para cuidar da filha. Também veio à tona que, em novembro de 2006, pouco antes de ela engravidar de Benjamin, o psiquiatra de James havia dito a ele e a Tracy que não era uma boa ideia deixar a filha de 14 meses de Tracy sozinha sob os cuidados de James. Isso porque James tinha um pavio curto e se irritava facilmente, mas Tracy não deu ouvidos.
James também já havia apresentado outros comportamentos preocupantes no passado. Em abril de 2007, o pitbull de James e Tracy tentou atacar uma menininha de 2 anos. Quando uma mulher foi proteger a criança, James disse para ela que, abre aspas, cortaria a cabeça dela fora. A polícia foi chamada e uma grande coleção de facas e espadas foi encontrada dentro da casa, junto com apetrechos para uso de drogas. James foi preso e, meses depois, condenado à liberdade condicional. Durante o incidente, Tracy ficou ao lado de James. Quando a autópsia do bebê Benjamin foi concluída, foi determinado que o bebê de 5 meses pesava apenas 4,5 quilos. Ele pesava 3,6 quilos quando nasceu, e a média para um bebê de 5 meses é cerca de 7,2 quilos. Mas Benjamin não morreu de desnutrição. Na verdade, ele morreu depois que as bactérias em sua fralda corroeram sua pele e causaram uma infecção grave que ele não conseguiu combater. Os investigadores acreditavam que o pequeno Benjamin havia sido deixado por sua avó 8 dias antes e nunca tinha sido tirado do macacão de neve ou do assento do carro. Provavelmente, ele foi alimentado pela última vez 3 dias antes de morrer. Durante o tempo em que o bebê estava ali, sofrendo e morrendo, tanto a mãe quanto o pai estavam em casa. Mas, em vez de cuidarem dele, eles estavam jogando videogame, assistindo TV, comendo e cuidando de si mesmos. James Sargent, de 23 anos, e Tracy Herman, de 21 anos, foram presos e acusados de homicídio em primeiro grau. Ambos foram mantidos presos sem direito à fiança, e a filha mais velha de Tracy foi colocada sob custódia protetiva. Falando sobre a filha dela, se você olhar as fotos da casa da família, pode ver isso. A menininha e Benjamin dividiam um quarto. E, a julgar pela grande poça de urina que foi encontrada no berço de Benjamin, ele estava ali, a poucos metros da cama da irmã, sofrendo e morrendo lentamente. Eu imagino que a menininha também estava sendo seriamente negligenciada. Mas como ela tinha cerca de 2 anos e meio naquela época, provavelmente conseguia pegar comida e cuidar um pouco de si mesma. Então, ela não morreu como Benjamin. Em setembro de 2009, Tracy decidiu se declarar culpada das acusações, dizendo que isso daria algum tipo de justiça ao filho dela. Ela admitiu que cometeu, abre aspas, um erro desastroso há 1 ano, quando deixou Benjamin morrer. Tracy então foi sentenciada a 50 anos de prisão, sem chance de liberdade condicional. O julgamento de James aconteceu alguns meses antes, em junho de 2009. De acordo com sua defesa, ele sofria de um transtorno dissociativo, no qual frequentemente fingia ser um personagem de O Senhor dos Anéis. A mãe de James, Rose Sargent, disse que seu filho já havia sofrido de TDAH, depressão, ansiedade e transtorno bipolar. Rose também testemunhou que deixou seu neto Benjamin com James no dia 4 de fevereiro naquele momento. Tracy não estava em casa. Rose afirmou que, quando saiu, Benjamin não estava sentado na cadeirinha do carro e não estava usando o macacão azul de neve, o mesmo que ela disse ter comprado para ele mais cedo naquele dia. De acordo com a avó, ela ficou lá por um tempo e saiu por volta das 21h30. Antes de ir para casa, Rose trocou a fralda de Benjamin, passou uma pomada no bumbum dele porque ele estava com assadura e deu uma mamadeira para ele. Ela embalou Benjamin por um tempo, depois James colocou Benjamin no berço, sem o bebê conforto e com um cobertor. Depois daquela noite, Rose disse que perguntou sobre o neto dela, e James disse que ele estava bem e que a assadura estava melhorando. Agora ela desejava ter ido até a casa para ver como as coisas estavam. O pai de James, Thomas Sargent, também testemunhou. E ele disse que a única vez que se lembrava de James ter sido maldoso foi quando ele tentou esfaquear a mãe quando era criança. Thomas também reconheceu que James o atacou em 2004. Então, parece que ele era bastante violento e não deveria ter sido deixado responsável por nenhuma criança. No final do julgamento de James, ele foi considerado culpado pela acusação de homicídio em primeiro grau. Disseram que ele demonstrou total falta de remorso pelo crime. James foi posteriormente condenado à pena máxima possível de 100 anos de prisão, sem chance de liberdade condicional.
Obrigada por ouvirem a história de Benjamin hoje. O que aconteceu com esse menininho é algo além de horrível. Como alguém pode simplesmente deixar um bebê tão pequeno e indefeso sentado na cadeirinha do carro por 8 dias seguidos e não fazer nada para cuidar dele? Fico feliz que esses monstros vão ficar atrás das grades por muitos anos. Então, se você gosta de True Crime e quer ouvir isso por mim, não esquece de clicar no botão de inscrever-se aqui embaixo e ativar as notificações também. Assim você saberá quando eu postar vídeos novos, pelo menos 2 vezes por semana. Obrigada por assistir ao Mundo Sinistro. Até a próxima, se cuida, tchau. Obrigada a todos os apoiadores do Mundo Sinistro. Agora, tem ainda mais conteúdo de Mundo Sinistro no Patreon, então confira em patreon.com/awickedworld ou use o aplicativo do Patreon. Você terá acesso a vídeos exclusivos todo mês e muito mais. Qualquer apoio realmente ajuda a garantir que as vítimas nunca sejam esquecidas e a destacar as falhas da sociedade associadas a cada caso. Você tem uma sugestão de história que gostaria de me ver contar? Se tiver, me envie um e-mail para awickedworldtruecrime@gmail.com.